você que eu fiz essa canção, que não fala de amor, mas traz muita emoção. Assim tão bom como Salela na Bahia, com muito sol e muito verde ao redor. A pele escura foi o que me seduziu, alguém comum entre a Jamaica e o Brasil. Foi a saudade sanha que me perseguiu, pra me dizer também que o reggae não sumiu. E a manga é verde, e a manga é rosa, é amarela, apodrece e cai no chão. E a manga é verde, e a manga é rosa, é amarela, apodrece e cai no chão. Mas é tão bom poder tocar um reggae, porque ele me faz tão bem. E com você eu me sinto feliz, e que a manga rosa nos carregue para o reggae, para o reggae. Reggae, reggae, reggae. Reggae, reggae, reggae. Como as ondas que se quebram pelo mar, o vento sopra sua brisa ao luar. Dois corpos juntos se rolando pelo chão, e a chuva cai e faz ficar no coração. E a manga é verde, e a manga é rosa, é amarela, apodrece e cai no chão. E a manga é verde, e a manga é rosa, é amarela, apodrece e cai no chão. Mas é tão bom poder tocar um reggae, porque ele me faz tão bem. E com você eu me sinto feliz, e que a paz desse amor nos carregue para o reggae, para o reggae. Reggae, reggae, reggae. Reggae, reggae, reggae. Bem-vindos ao novo programa da TV Unimap, o Hashtag, e nossa atração musical de hoje fica por conta do Luquinha, vocalista da banda Bem-Aventurados. Bom, nós recebemos aqui também nos nossos estúdios a Daniele Godoy, que é do movimento de mulheres Olga Benário, o Genésio Aparecido da Silva, coordenador da ONG CASV, e o professor, o docente do curso de farmácia, Jadson Oliveira Silva. Muito obrigada a todos vocês pela presença aqui nessa primeira edição do programa Hashtag. Bom, nas últimas semanas, nós observamos um fato curioso no reality show que é exibido na televisão aberta, né? Uma das participantes do programa, ela solicitou a produção de 2 pílulas do dia seguinte. Bom, e por esse fato, a produção do programa resolveu encaminhar um ginecologista para conversar com a moça e orientá-la a respeito de um sexo seguro e de proteção. Então, nosso assunto de hoje, eu gostaria de conversar com vocês, saber a opinião de vocês a respeito dessa questão. Por que que, culturalmente, essa questão da responsabilidade na hora do sexo fica por conta da mulher, fica por conta de um dos parceiros? Por que é tão difícil o casal se proteger em parceria, em conjunto? Então, eu queria saber por que vocês atribuem aí que a responsabilidade seja de só um dos parceiros? Acho que uma das coisas que nós discutimos enquanto organização, a Organização de Direitos Humanos, que é a ONG CASV, que tem aí como missão atuar nas áreas em que hajam violação de direito por conta da sexualidade ou de uma não possibilidade da livre manifestação da sexualidade. Uma das coisas que sempre estamos discutindo é a questão do machismo, né? Nós estamos, todos nós, isso independente de que sejamos homens ou mulheres, todos nós estamos nesta mesma cultura, que é uma cultura machista, né? Algumas das nossas referências, inclusive na discussão, apontam que para que sejamos machistas, basta simplesmente vivermos a vida da forma que estamos vivendo, que já estaremos dando continuidade à reprodução
do machismo. É algo que nos toca a todo momento e nós devemos sim olhar para isso e olhar como estamos nos relacionando aí nas nossas vivências na sociedade. A questão do cuidado, culturalmente, nós estamos sempre atrelando a mulher. Em todos os aspectos das nossas vivências, quando se fala em cuidado, nós estamos falando como se fosse algo exclusivo do feminino ou exclusivo da mulher na nossa sociedade. E não olhamos para o quanto isso também é um produto social que foi construído ao longo de toda a nossa história. E neste caso acaba simplesmente dando continuidade a essa reprodução, como se a responsabilidade fosse da mulher, mesmo sendo algo que é feito ali numa dupla ou em pares, no caso aí de uma relação sexual, acaba se atribuindo isso à figura da mulher com a responsabilidade de. Sem olharmos para outros aspectos também do machismo, que vai colocando que ao homem tudo pode, porque ao homem é esperado a questão da satisfação do desejo, enquanto a mulher ela ainda está no lugar, muitas das vezes, da procriação, da reprodução, sem a vivência do prazer. Então, as mulheres que têm aí as suas vivências sexuais, em muitos espaços ainda na nossa sociedade, são vistos como pessoas não tão dignas, digamos assim. Perdem o seu valor enquanto humano, enquanto mulher, por conta de estarem aí vivenciando a sua sexualidade de uma maneira que entendemos que seja plena, que seja adequada a partir dos seus desejos, e é óbvio que nós também entendemos que seja adequado o cuidado, o autocuidado e a prevenção aí com relação não só à gravidez, que o que me parece que esteve em grande evidência nesse elemento aí desse programa foi a questão da gravidez, a única exclusiva preocupação com a gravidez, não se atendo que também poderemos aí ter questões ligadas às doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. Um desserviço da emissora essa questão, porque ela poderia ter usado esse fato para estimular o uso do preservativo também, né? Aproveitando um pouco isso que você acabou de falar, Genésio, a gente viu que ela sofreu muita retaliação nas redes sociais, como se ela não fosse digna e ninguém lembrou do rapaz, né? Por que foi bem isso que você falou mesmo? Por que nessa hora só a mulher né, é lembrada e foi muito atingida com palavras de baixo nível. E lembrada negativamente. Sim, né? Com certeza. Enquanto o rapaz estava lá sossegado, também aproveitou da situação. Se você pegar uma revisão histórica de longa data, ou mesmo mais breve, né, você vê que, seja por uma reflexão individual, ou dentro da sociedade, nos seus vários nichos, aí, por exemplo, a sociedade no seu nicho, no seu lugar comum, família, dentro das famílias, isso é muito frequente, né? Essa concepção de que o sexo é para o homem, de que o sexo não é para a mulher, não é? Ou pelo menos o sexo, apenas o sexo, como uma forma de obtenção de prazer, ele não é tido como uma atividade feminina, ele é tido como uma atividade masculina desde longa data. Quer dizer, ele é mais permitido e ele é permissivo para o homem, e não tão permissivo, não tão permitido para a mulher. Então, isso é efetivamente muito frequente. Então, é natural, quer dizer, é natural esperarmos esse tipo de consequência em função de um evento como esse, né? De que haja uma repercussão muito mais de cobrança e punição para o comportamento sexual feminino do que para o comportamento sexual masculino. Quer dizer, o homem estava fazendo o seu papel de macho alfa, né? Quer dizer, ele estava fazendo o seu papel ali quer dizer, e a mulher, nesse momento, não. Quer dizer, ela que está sendo usada, não é? Então, essa concepção de ser usada, de ser o objeto de uso, ela ainda está predominante, muito fortemente na nossa sociedade. E não só no Brasil, né? Você percebe esse tipo de concepção, então imagino que é realmente esperado, quer dizer, não foge das expectativas e não é surpreendente que nas redes sociais, tão aberta, né? Rede social de manifestação tão plural, nós tenhamos esse tipo de manifestação, de muito maior punição, de muito maior rigor com o comportamento feminino que com o comportamento masculino. Né? Então, isso, concordemos ou não é essa a questão que está em discussão, mas é o que você realmente percebe como comportamento social. Né? Dani, como você percebe isso como parte integrante do movimento de mulheres? Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o convite
convidada para poder estar aqui falando sobre um tema que muito nos é caro, né, para as mulheres. Porque, como os dois já disseram, é uma questão histórica e cultural, né? Essa exploração da imagem da mulher, a exploração da mulher em si. A mulher é vista socialmente e historicamente como procriadora, né? Ela está ali para procriar, ela está ali para servir ao homem, ela está ali para cuidar da casa, da família, enquanto o homem faz todas as outras atividades, né? Essa questão especificamente da gravidez, a gente pode ver começar a enxergar do ponto de vista da maternidade compulsória. A mulher é imposto à mulher o papel de ser mãe, ela é obrigada a ser mãe, né? Então, a pílula, inclusive, é uma parte da revolução. Em determinado momento, né, serviu como uma revolução da sexualidade feminina, porque desde então, até determinado momento, a mulher estava ali, como eu disse, apenas para reproduzir, até que então uma feminista descobriu, eu não sei a palavra agora para usar, me fugiu, mas trouxe essa revolução para a vida da mulher, né? Para a mulher passar de submissa na hora do sexo, embora a pílula não foi isso, né? Mas assim, para poder ter um controle maior sobre o seu corpo, porque até então, qual que era a única maneira de não ter filhos, né? A abstinência sexual. Só que para ela, né? Enquanto para o homem, ele não precisa se abster da sexualidade, porque do ponto de vista do machismo também, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, onde ao homem tudo é permitido, como já foi dito aqui, a mulher é permitido os limites do espaço privado e o limite de servir o homem e essa sociedade machista. Então, a vinda dessa pílula já significou um avanço. Mas, por outro lado, você vê que continua sendo imposto, embora você já pode ter uma autonomia maior sobre o seu corpo enquanto mulher, continua sendo imposto o controle da natalidade. Porque você tem que tomar a pílula do dia, tem que tomar o anticoncepcional para poder não engravidar. Pô, se você engravidou, o culpado é você, que não tomou seu anticoncepcional. Você não queria transar à vontade, né? Você não queria não ter filho, e agora você está tendo porque você quer. A pílula, você não queria um anticoncepcional para não engravidar, por que você não tomou, né? Então, até hoje, a gente vive essa cultura muito forte. Eu estava lendo alguns dados do Ministério da Saúde, inclusive, que traz para a gente que os métodos anticoncepcionais usados, ele ainda é usado passivamente, né, que é pela mulher. E ainda é só 27% das mulheres que usam, que é o anticoncepcional, e o preservativo, que é o masculino, em larga escala, o que é usado é o masculino. Ainda é usado 5% só da população, né, das relações sexuais, 5% dos homens que usam, né, fazem uso do controle de da natalidade, inclusive, mas e se esquece também das DSTs, né? Mas assim, a gente enxerga essa exploração da imagem da mulher, essa hostilização que ocorreu nas redes sociais por conta disso, porque a gente vive sob um jugo patriarcal, onde a mulher está ali para servir e a ela sentir prazer da maneira, ainda que irresponsável, e por parte dos dois, né? Porque não usar o preservativo, a camisinha, não é só o problema da gravidez, como o problema das DSTs, mas ainda assim a responsabilidade continua sendo da mulher. E a responsabilização também, né? Sim. Porque você percebe que quando de fato a gravidez não planejada, a gravidez não programada, a responsabilização e a assunção de responsabilidades futuras, ela fica muito mais por conta da mulher do que do homem. Se a gente for pegar qualquer dado que a gente queira, se a gente for passear agora no PSI, no Pronto Socorro Infantil, e vermos lá a criancinha que está com febre, nós veremos a grande maioria acompanhada, e quem teve que faltar ao trabalho, ou quem teve que acompanhar, ou quem vai ter que acompanhar é a mãe. Quer dizer, o pai com essa função talvez mascarado, ou enfim, colocada como o provedor, ou mesmo que não o seja. Não é? Essa responsabilidade, ela em tese deveria ser compartilhada, isso é fato. Quer dizer, a mulher que
que tenha uma gravidez não programada, e são muitas, não é? São muitas, tem 8 milhões de gravidez não planejadas, por exemplo, muita coisa, né? É um número muito grande. Então, quando você pega isso, você vai ver que sobre ela recairá uma onda de responsabilização futura e de mudança de planos e planejamento breve, de futuro breve e para frente muito maior. Seja ela sendo uma universitária, seja ela sendo alguém do ensino médio, seja ela estando em qual local for, em qual momento for da vida, o impacto sobre a vida dela me parece ser realmente muito maior do que será sobre a vida do parceiro sexual com o qual ela teve esse sexo não seguro e essa gravidez não planejada, não é? E isso aí é algo que está posto, e a gente percebe isso muito fortemente. A mudança, o impacto é realmente muito maior sobre a mulher. Com certeza. Dentro desse elemento também, o que nós temos visto salutarmente são algumas tentativas justamente de desconstruir isso que aí está posto, né? Na área da saúde, nós temos recentemente, por exemplo, políticas pensando também a saúde do homem, e que nesse bojo da discussão da saúde do homem também veio a discussão a respeito do chamado pré-natal do homem também, porque nós sabemos que aí, enquanto parceiros, se nós estamos falando, por exemplo, de um fato real, que é a questão da sífilis, pensando da DST, o quanto a sífilis congênita vai afetar aí a questão do bebê na gestação, não adianta a sua mulher ir e se cuidar. Ambos, o casal tem que se cuidar. O que acontece muitas das vezes, ainda dentro desse repertório, que a noção do cuidado é da mulher, é do feminino, o parceiro acaba não se tratando, a mulher até faz o tratamento, mas ela acaba se reinfectando, porque o parceiro não fez nenhum tratamento, ele continuará com a sífilis, por exemplo. A mulher torna-se reinfectar e posteriormente essa criança poderá nascer com uma série de problemas, pensando aí a questão da gravidez. Então, o espaço da saúde tem olhado um pouco para isso, mas isso é processual. Isso está se incorporando, por exemplo, até a noção de negociar com espaços patronais mesmo, para que esse homem, uma vez que ele esteja casado, que tenha uma gravidez, que ele também possa ser liberado para participar do processo do pré-natal, que ele também possa fazer as devidas sorologias para as DSTs, para que efetivamente tenha um alcance adequado na questão do tratamento, porque não adianta a sua mulher se cuidar, se o parceiro não se cuidar. Isso tem conseguido alguns resultados, ainda bastante tímidos, mas nós avaliamos já com alguns avanços, né? Na área da prevenção, por exemplo, na questão da camisinha feminina, né? Em grande medida, como a Dani já trouxe os dados aí da questão do uso da camisinha, quando se usa, ainda se usa, e muitas das vezes, pensando na questão como método contraceptivo. Não se atenta para o além. Como se olha especificamente para como método contraceptivo, jamais vai se enxergar as possibilidades das doenças. Então, mesmo nesse caso, quando é utilizado, em grande medida está pensando na questão de uma prevenção ou de um método contraceptivo. Não se olha para as questões das DSTs. E aí é ainda incutido que, em alguma medida também, como preservativo em larga escala utilizado é o masculino, está sobre o domínio do corpo do homem. E a mulher ainda, em muitos dos casos, ela não tem nenhuma governância nesta relação. Ela acaba, muitas das vezes, tendo que se sujeitar ao desejo do parceiro, que também é o desejo dela, da vivência da prática sexual, que neste momento algumas mulheres já estão se sentindo mais à vontade para justamente falar, eu também desejo, eu também quero essa prática sexual, mas eu também quero cuidar da minha saúde, quero me cuidar e quero cuidar dessa relação. Só que ela, ao menos pelo fato de apontar, mesmo que brevemente, dar importância de usar o preservativo, ela já sofrerá uma repressão também vinda do lado masculino, porque aí vai entrar numa outra discussão, que é o quanto as relações afetivas sexuais ela está dentro de um módulo, que é o módulo da monogamia.
E aí, por exemplo, se nós somos um casal, por que você está chamando para esse nosso encontro a camisinha? Você está querendo julgar ou está querendo dizer que eu não sou digno de respeitá-la e que eu tenho outras vivências? Porque, afinal de contas, estamos nós aqui na vivência. Você não confia Você em mim, não né? confia em mim? Aí, novamente, a mulher se vê com poucos argumentos para discutir essa relação. Fora um outro elemento que é muito presente também, é o quanto a mulher tem toda uma questão mais do enamoramento, do apaixonamento, isso construído culturalmente. Então, novamente, nesse ponto, a mulher estará dentro de um aspecto, nós discutimos a questão da vulnerabilidade, dentro do aspecto social e do aspecto individual, porque enquanto o apaixonar-se vai colocar essa mulher num lugar novamente. Acho que é interessante perceber que eu não vi o programa, mas reflete o que está posto aí, reflete a realidade. Sim. Quer dizer, o sexo, em alguma escala também, me parece que deixou de ser um tabu, que já foi num passado até recente. É um programa que começou não tem muito tempo, não sei exatamente quanto tempo, mas não tem muito tempo. Quer dizer, esses casais se conhecem há um período de tempo curto, embora tenham lá uma vivência aguda, né? Tem um cotidiano forçado a uma convivência, né, cotidiana. E o que leva a uma série de comportamentos, aí o pessoal da psico tem uma competência para discutir. O fato é que em breve tempo, de relacionamento, o sexo ele estará presente. E isso não é uma realidade deste casal, isso é uma realidade que está posta numa gama de casais muito grande. Hoje o sexo, inclusive o sexo esporádico está posto dentro como um comportamento social em alguns grupos, não é? Quer dizer, esse comportamento, ele não foge ao comportamento que se percebe na sociedade fora do programa. Quer dizer, esse comportamento sexual está posto. Quer dizer, num relacionamento, às vezes, de curto tempo, a atividade sexual, o relacionamento sexual, ele faz parte do relacionamento em si, não é? Desse namoramento, não é? E ele vai fazer parte também, e ele vai fazer parte exatamente com esse tipo de contexto. Quer dizer, vai fazer parte sendo, às vezes, um casal que não se conhece necessariamente muito bem, e vai fazer parte de um casal que não vai conversar sobre sexo de forma alguma, ou muito pouco. Então, aí mora ainda um quê de tabu, me parece. Quer dizer, a atividade sexual quebrou um pouco esse tabu, mas não se conversa muito sobre isso, e isso ainda continua sendo um local de algum segredo, um local de pouca visitação, não é? O diálogo sobre. E o sexo não protegido. Seja o sexo protegido pelo preservativo, pela camisinha, que teria essa dupla função, já falou, ele tem a função da prevenção da gravidez não programada, não planejada, e da DST. Né? Então ele não terá, isso é o que se percebe na nossa sociedade como um todo. Quer dizer, como um todo é muita gente, né? Mas em grande parte dela. Né? Eu diria como um todo, inclusive, percebe? Né? Porque a gente sofre, enquanto mulher, sofre as retaliações da sociedade como um todo. E você percebe esse uso, quer dizer, tá namorando, a partir do momento que estão namorando, o relacionamento sexual, embora a grande maioria das famílias negue isso, ele vai existir, ele passa a ser um pacto, quase que um pacto de faz de conta que eu não sei, faz de conta que eu não me diga. Mas o senhor percebe que ainda a gente, aí numa visão no campo do machismo, né? Porque por que não pode existir uma relação? Por que se faz vista grossa? Não é porque o homem quer transar, mas é porque a mulher, né? Porque mulher não pode transar no primeiro encontro, mulher não pode nem transar antes do casamento, né? E nem pode, tem que namorar, inclusive, não pode ter prazer. Inclusive, esses tabus estão postos. Inclusive essa questão do não conversar sobre o sexo pega muito mais pro lado da mulher. Porque a gente sabe que pro homem ter prazer é muito mais fácil que a mulher ter prazer. Tanto pela cultura que é construída ao redor do corpo da mulher e do homem, né? Porque nem as próprias mulheres, por conta desse tabu grande, né, desse machismo, não conhece o próprio corpo, porque é um absurdo se masturbar a mulher, onde já se viu, né? Mulher não pode, então a mulher já não conhece o corpo, aí não pode ter esse diálogo, né, com o parceiro sobre o sexo. Pronto, o prazer, além de se tornar um prazer, né, controlado, torna-se, na verdade, nem prazer para ela acaba não existindo, né? Porque vem esse prazer único e exclusivo do homem, de qualquer jeito, ele está ali debaixo de um cobertor em alguns minutos pronto,
e a mulher não teve nenhuma conversa, não dá tempo para conhecer o corpo, né? Porque é muito difícil mesmo, eu falo isso enquanto mulher. E depois com essa questão de responsabilidade, né? Você tem, para uma mulher transar hoje, gente, é uma carga social, assim, não é inacreditável, porque a gente vive uma cultura. As mulheres, inclusive, sofrem com isso, né? Muitas vezes no primeiro encontro passa uma vontade enorme de transar, mas não posso, porque eu vou ficar mal falada na sociedade, né? Como a moça no Big Brother ficou muito mal falada. E também podemos falar sobre o desserviço dessa emissora, porque vem aí colocando temas atuais que estão em voga, como a questão da água, né? Ensinando, pelo que eu vi, Os participantes estão tendo que economizar água por conta dessa crise hídrica também. Aí, isso por quê? Porque é uma construção, né? A emissora, a comunicação, ela constrói, né, essa vivência social e traz uma ginecologista para mais uma vez impor à mulher a responsabilidade de se cuidar, né? E por conta do machismo e as redes sociais hoje que pegam fogo, né? E hostilizam a mulher como se ela fosse a única e exclusivamente responsável pela irresponsabilidade do casal, né? Se não usou a camisinha é porque ela não quis. Só que tem uma outra questão ainda, né? Porque num programa desse, a gente não... Ali, né, os microfones abafados, não dá para ouvir o que está acontecendo de fato. E a emissora passa meia hora de programa, né? Passa o que quer. Né? Passa o que quer, aquilo que quer transmitir para o povo, né? Aquilo que quer construir na sociedade. E aí o que acontece? Traz uma ginecologista para colocar, né, para conversar única e exclusiva com a mulher, falando, olha, você tem que se cuidar, né? Você que tem que falar, vamos usar camisinha. Sem lembrar que muitos homens, eu acho que a maioria fala que chupar bala com papel não é gostoso, né? Nunca querem usar camisinha, nunca. Por mais que você queira, né? Você fala, olha, só vou transar com camisinha. Mas a mulher, historicamente, ela está, né? Numa condição submissa. Tá ali no sexo e a gente pode cair, inclusive, na questão do estupro, né? Dentro da própria casa, é forçada a fazer sexo, tá lá, eu tô com dor de cabeça. Tem que usar a desculpa clássica da dor de cabeça porque ela não quer transar. Porque tem isso também, né? Se ela não quer transar, não pode falar não. Tem que estar com dor de cabeça. Ela não querer transar não existe. E tem, né? A questão emocional também, né? Porque a mulher não vai falar pro cara que ela gosta, se ele falar não vou usar a camisinha, ela vai pensar, mas se ele não quiser mais ficar comigo, né? Exatamente. Tem essa questão também. E só para a emissora disse, né, em uma das edições, que eles disponibilizam camisinha para os participantes, que eles não usaram porque não quiseram. Então, para finalizar esse bloco, não sei se é uma informação relevante ou não, mas a participante foi eliminada. Não sei se por conta disso ou não, ela foi a última eliminada do programa, né? Então, fica aí para a gente pensar um pouco essa questão. O primeiro bloco do programa fica por aqui que a gente já volta. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Desejo ensina tudo mais. Pura rotina, já tocarei seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, ardubiã da natureza, tudo mais. Pura beleza, já a luz de um grande prazer é irremediável, nenhum.
quando o grito do prazer açoitar o ar. Réveillon e o luar de estrela do mar, e o sol e o dom, quiçá um dia a fúria deste front virá, lapida do sonho até gerar o som, como querer a etania, o que há de bom. E o luar de estrela do mar, e o sol e o dom, quiçá um dia a fúria deste front virá, lapida do sonho até gerar o som, como querer a etania, o que há de bom. Obrigada aí, Luquinha, por mais essa música. E abrindo os trabalhos agora do segundo bloco, bom, o Genésio trouxe um material aqui pra gente que ele já vai explicar certinho, até porque eu acho que todo mundo sabe como funciona, né? Genésio, primeiro eu queria que você comentasse com a gente, explicasse um pouquinho do trabalho da ONG CASV. Ok. Nós da ONG CASV, como eu já havia mencionado aqui no bloco, nós somos uma ONG de direitos humanos com enfoque na sexualidade. E nós temos algumas parcerias, né? Atualmente nós temos parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa Municipal de DST-AIDS, e parceria também com o Ministério da Saúde, desenvolvendo projetos na área da prevenção. Então, os 3 projetos que ora a instituição trabalha, ela trabalha com propostas voltadas para a população que nós denominamos de população mais vulneráveis ou de risco acrescido para a epidemia de AIDS e as infecções com as demais doenças também sexualmente transmissíveis. Atualmente, nós temos 2 projetos aqui com o município e um projeto com o governo federal. Os projetos do município, um especificamente, nós trabalhamos na área da educação com algumas populações denominadas chaves, a população de adolescentes e jovens e a população LGBT, que é a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A população jovem, neste momento, é uma das populações em que nós estamos acompanhando aí pelos boletins epidemiológicos como uma população que tem ano após ano aumentado a infecção nesta população. Então aí tem alguns elementos que faz com que nós devamos olhar um pouco mais, com maior profundidade para essa população, tendo em vista que é uma população que não vivenciou o início da epidemia de AIDS aí no início da década de 80, então não tem esse referencial histórico, e também nós temos uma série de outros elementos hoje da nossa própria cultura. Um deles, por exemplo, é que a juventude está no momento da vida que sequer tem a necessidade de ir a um médico, porque afinal de contas eu estou vivenciando a plena saúde, o pleno gozo da saúde, não terei por que me preocupar com essas questões. Mas nós sabemos que também é uma população que está iniciando as suas vivências sexuais, tem que se haver aí com a questão da gravidez, processo de gravidez não desejada ou não planejada, a questão das DSTs também. E a população LGBT também é uma população que por uma série de estigmas e preconceito também acaba sendo tolhida da sua plena liberdade, da sua sexualidade, e para vivenciar a sua sexualidade acaba tendo que usar de alguns subterfúgios que a coloca ainda em risco. Então, dentro da instituição, nós trabalhamos com um referencial, que é o referencial de vulnerabilidade, que nos ajuda a olhar para os contextos que constituem aí as diversas dificuldades que poderá agregar risco para as infecções, tanto pelo HIV ou outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, são 3 elementos ou eixos ou dimensões que poderíamos dizer da vulnerabilidade que nós devemos olhar, que historicamente não era olhado e acabava imputando aí como a culpa exclusivamente do sujeito. Quando nós olhamos de uma maneira mais ampla, nós deveremos observar que nós temos um elemento que é do social, então nós vamos falar aí da dimensão social da vulnerabilidade, que, por exemplo, nós teríamos aí o elemento do machismo, da homofobia, são elementos aí
constitutivo do elemento social. Nós teríamos o elemento individual, por exemplo, um fator individual para estar, porque ninguém é vulnerável, a pessoa está em maior ou menor medida vulnerável, por exemplo, na questão da mulher é a questão da paixão. O quanto a paixão torna as mulheres mais vulneráveis e mais suscetíveis a ter que se render ao, por exemplo, ao desejo do homem. E nós temos também a esfera que é a programática ou a institucional, que é o quanto os governos, o poder público, ele está sensível a essas realidades e proporciona aí estratégias de cuidado, de prevenção. Então, no bloco anterior eu também dizia aí da questão do preservativo masculino, e com o advento do preservativo feminino, que é este modelo aqui, o preservativo feminino ele vem justamente para dar à mulher uma maior autonomia, para que ela, se tendo o conhecimento e sabendo da importância do cuidado, que ela não dependa exclusivamente do homem querer utilizar o preservativo masculino, mas que ela possa também ter aí a autonomia de dizer, tudo bem, você diz que incomoda, que não gosta, como a Dani já trouxe um repertório que é comum, que é chupar bala com papel, mas eu quero me cuidar e quero cuidar de você também nessa relação e apresentar a possibilidade do preservativo feminino, que é este modelo aqui. E ele é confortável? Imagina. Sim, por favor. Você quer perguntar já? Pode, não, a gente bom que a gente vai conversando junto, não tem... E ele pode ser colocado antes, né? Isso. Não precisa estar ali na relação. Não. E aí, dá licença, eu vou colocar o preservativo aí, né? Mas todo, porque é mais difícil, né? Ele é mais difícil de colocar. E também o que nós discutimos é pensar o processo da erotização do insumo, né? Uma vez que ele está dentro do contexto da relação, ele pode ser algo até um diferencial nesta relação. Pode, inclusive, o esposo, o parceiro, o amante, o que seja, na relação, colocar o preservativo na própria parceira. Mas o ideal é que ele se coloque em torno de uns 20 minutos antes, um pouco antes, porque ele vai entrar em conformatação com o próprio organismo da mulher. Mas ele pode ser colocado em até 8 horas antes, mas é um prazo muito longo. Parece muito estranho para a nossa realidade, mas nós pensarmos contextos, por exemplo, como a África. Ele também foi uma ferramenta pensada para um contexto como o africano, que ali o abuso às mulheres ainda é muito maior. Então ele foi pensado também para que essa mulher, ao sair para se locomover, que ela já estivesse com esse insumo, se porventura ela viesse ser vítima de um abuso, que é algo muito constante ali naquela cultura, ela já estaria com o preservativo. Tenderia a ser um facilitador. Mais uma vez impondo à mulher, você vê a responsabilidade, né? Porque você não ensina os homens a não estuprarem, né? Não, você já bota uma mulher preparada para ser estuprada. Olha o absurdo que chega uma sociedade machista, né? Eu acho que são algumas tentativas, né? Em que pese que é possível fazer essa leitura que a Dani está fazendo, mas assim, isso eu diria que é uma intervenção mais imediata, que possível de se intervir naquele momento, porque fazer essa intervenção que é de mudança de paradigma, de olhar da mulher para como objeto de satisfação sexual, não se consegue fazer imediatamente, é algo que é processual, que é necessário um processo educativo. Nós da ONG Casa, através do projeto Vivendo a Diversidade, nós temos uma parceria com a diretoria de ensino, estamos realizando atividades de discussões de sexualidade, gênero e diversidade sexual no ambiente da escola, mas tendo em vista que o processo educativo é algo que demanda tempo, né? Mas nessa questão do preservativo feminino, quando construiu isso na África, juntamente a isso, já tinha um programa paralelo de educação aos homens? A África é um território ainda quase de selvagem, digamos assim. Pouco tem se investido nessas questões. Pensar assim, onde os aflitos ou os flagelos são maiores, tenta-se inserir algumas medidas mais imediatistas, porque efetivamente outras ações
foge muito do contexto. Mas é por conta dessa do machismo, né? A gente não Sim. pode fugir, é uma Sim. cultura. Não, Sim. porque a mulher sempre ela foi Claro, submetida sim. e até hoje é submetida e ainda se usa desculpa, mas a sociedade é selvagem. Não, a sociedade ela é machista, Sim, é patriarcal sim. e a mulher está... Temos países mais desenvolvidos. Claro, isso não Com tem. A certeza. relação de gênero, ela não é uma relação tranquila em nenhum espaço. A gente faz... Países que a gente poderia dizer assim, países mais desenvolvidos, ou pensar que classes econômicas mais abastadas não pensem, ou não pensemos nós, que ali também não existe a opressão de gênero. A questão é que assim, é camuflado, né? Não, isso não é legal de ser mostrado na sociedade como um todo. Imagine determinados casais que ocupam uma posição social relevante na sociedade, não pensemos nós que não possa ali também haver desrespeito e questões que acabam oprimindo a mulher, mas é condizente que não se mostra, tem uma série de elementos neste olhar. Um outro projeto que a instituição tem trabalhado nesse momento é o projeto de testagem rápida para o HIV, através de uma nova tecnologia recente no Brasil, mas a Europa, Estados Unidos já vem há algum tempo sendo utilizada, que é a testagem rápida para o HIV, não mais através da coleta de sangue, e sim através de um material presente na nossa boca, que é o chamado fluido oral, que traz o resultado aí da sorologia para o HIV em 15 minutos, que é em parceria com o Ministério da Saúde e também em parceria aqui com o Centro de Doenças Infecto-Contagiosas, que é o CEDIC, que faz justamente uma vez a pessoa sabendo-se soropositiva, faz todo o acompanhamento, o cuidado na área da assistência e o tratamento. É possível demonstrar o uso da camisinha? Pode. Então, aqui, a Dani perguntava, se eu não me engano, se era cômodo, se é fácil para a mulher. O preservativo feminino ainda ele não é tão conhecido. Ele é distribuído gratuitamente Ele é distribuído também. gratuitamente. O governo brasileiro ele tem aumentado ano após ano a cota de compra para esse insumo. Ele não é um insumo que ainda é produzido no Brasil, ele é um insumo importado. Ele não está disponível ainda em todas as unidades básicas de saúde, como o preservativo masculino, que já era uma política de livre acesso, o preservativo masculino. O feminino ele ainda está sendo incorporado, normalmente ele está presente mais em espaços de referências, como o próprio CEDIC, como a ONG Caso, são locais em que as pessoas podem retirar esse insumo, e ele foi pensado num primeiro momento justamente para os casais em que era denominado soro discordante, em que um parceiro era soro positivo e outro não. Então, para colocar, a mulher vai abrir a embalagem, os mesmos cuidados com o preservativo feminino, olhar data de validade, se a embalagem não foi violada. Ele tem um anel interno, que é um anel solto, ele deve permanecer solto. A mulher vai fazer uma pequena tensão, ele vai formar como um 8 ou um símbolo do infinito. E aí a mulher, da forma que achar mais adequada, vou usar aqui essa prótese que nos ajuda, a prótese pélvica, que nos ajuda a demonstrar aí o aparelho reprodutivo feminino. Então, sentada, deitada ou de cócoras, ela vai introduzir, aqui ele vem bastante lubrificado, né? Então, ela vai introduzir, ao introduzir, é possível observar que internamente o anel se abre, formando como uma barreira de proteção aqui no colo do útero. Durante a relação, a mulher deve auxiliar o seu parceiro para que ele introduza o pênis corretamente dentro da camisinha, porque senão ele pode colocar lateralmente. Se porventura, durante a relação, o pênis sair, é só ela fazer aí uma manutenção. Algumas mulheres têm utilizado, têm considerado que sim, é positivo, porém algumas mulheres ainda sentem algum desconforto por conta de um certo ruído que ele produz ao longo da relação sexual. Mas ainda muitas mulheres não conhecem, aí eu aconselho que as mulheres busquem, passem a conhecer o insumo para que elas tenham à mão mais esse repertório de cuidado. Ultimamente nós não mais temos trabalhado com a ditadura, como alguns poderiam dizer, o governo ou instituições trabalham com a ditadura do preservativo. Não, hoje nós trabalhamos com um repertório de cuidados. A camisinha é uma das possibilidades. Porém, se os parceiros não utilizam, um indicativo que nós temos, verifique a testagem de 6 em 6 meses. Por exemplo,
trará uma qualidade, uma garantia, que se a pessoa porventura estiver infectada, fazendo o tratamento, poderá manter aí a sua qualidade de vida. Ocorrendo o gozo, é descartável também, só retirar o preservativo, ele deve ser utilizado uma única vez e sempre ou utiliza o feminino ou o masculino. Nunca os dois ao mesmo tempo, que isso compromete o material e pode romper e aí não produzirá os efeitos esperados, que é a prevenção. E só para a gente finalizar esse bloco agora, a gente pode dizer que essa política do preservativo, ela deu certo? Ou não? Olha, eu acho que talvez o Genésio tenha mais números para responder a isso. Eu acho que a política do preservativo, ela tem seu efeito benéfico, ela tem seu efeito positivo, sem dúvida nenhuma, não é? Ela está posta, tem números que comprovam isso, quer dizer, efetivamente ela protege. Eu acho que nós não podemos nunca nos deixar levar por aquela máxima de que o maior inimigo do bom é o ótimo, né? Quer dizer, se você não tem o ótimo de prevenção, então aquilo que você tem como prevenção não serve, porque eu gostaria de um cenário muito melhor do que esse. Eu acho que isso é muito temerário. Então, efetivamente, ela tem seu efeito, ela tem um efeito positivo. Algumas pessoas discutem, por exemplo, a distribuição de preservativo nos grandes eventos, não é, nacionais ou regionais ou na sua cidade. Isso tem um efeito positivo também, porque nesses grandes eventos, por exemplo, para ter um exemplo desse efeito benéfico, há mais a possibilidade do sexo esporádico. E no sexo esporádico, se o preservativo estiver à mão, ele tem muito maior chance de ser utilizado. Se ele não estiver à mão, quando a dança do acasalamento ela inicia, para que esse casal procure alguma unidade, qualquer local para ter acesso ao preservativo, isso não vai acontecer. Acabou o clima, né? Não vai acontecer, quer dizer, não faz parte mesmo desse cenário. Portanto, fora desses grandes eventos, também na distribuição gratuita nas unidades, isso tem um efeito benéfico protetor, repito, longe talvez do que a gente gostaria que fosse, mas sem dúvida nenhuma ele tem um efeito benéfico. Pegando o link do que ele falou, né, esse negócio da procura, a gente vendo de um ponto de vista mais, né, assim, macro, olhando por cima, realmente acho que o preservativo ele vem para poder preencher alguma lacuna aí dos contraceptivos, da prevenção contra a DST. Sim. Agora, mais uma vez, olhando do ponto de vista do machismo, a gente sabe que como é o foco do programa, inclusive a responsabilidade fica só a mulher, né? Então, a mulher é a responsável por cuidar da relação, ser protegida ou não. Porque, veja bem, uma sociedade bastante cristã, né, que a gente vive ainda, com os padrões da igreja, a mulher, essa questão pudica, né, tem que ser pura, e isso mesmo de, poxa, tá comprando camisinha na farmácia é uma vadia. Então fica muito mais difícil de ter à mão um preservativo. Por quê? Porque o homem, pela construção social, não é responsável por se proteger. E a mulher não pode comprar e não pode ir no posto, porque senão ela vai ser vista, ixi, tá indo comprar camisinha, ai, tá indo no posto. Tem alguma coisa vadia, hoje. Né? Entendeu? Isso é verdade. Luquinha, então, você encerra esse bloco aí pra gente, por favor? Vou tocar uma música da banda Bem-Aventurados, aqui de Piracicaba, fazer o reggae daqui, alavancar um pouco, tudo junto. Quem vive na verdade não teme a justiça. Quem ama a pureza não guarda rancor, não. Não aponta o dedo, mas estende a mão. Ao invés de julgar, ora pelo irmão. Quem vive na verdade não teme a justiça. Não. Quem ama a pureza não guarda rancor. Não aponta o dedo, mas estende a mão. Ao invés de julgar, ora pelo irmão. Eu nunca vi o justo desamparado ser, e nem só descendência mendigar o pão. Se o mundo fosse justo, não haveria
Ao invés de leis haveria amor. Não se aborreça com os homens maus, como o capim logo secarão. Há futuro para o homem de paz, mesmo que tropece nunca cairão jamais, pois o Senhor toma pela mão, mas o Senhor toma pela mão. A criança sonha e acredita. Os pais confiam no sonho e investem na educação. A escola apoia e participa de cada sonho que se realiza. Confiar na educação é garantir o futuro melhor para todos nós. Criança nota 10. Sem educação não há futuro. O programa Hashtag está de volta e agora nós vamos conversar sobre a personagem que desencadeou toda essa nossa conversa. Não é a moça do reality show, mas sim a pílula do dia seguinte. Professor Jadson, queria que você esclarecesse algumas questões aí para a gente. Do que é feita a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte mais usada hoje, ela é feita por um hormônio, ela é um hormônio só. Existe uma outra forma de anticoncepção também para utilização como o dia seguinte, ou como que se designa o dia seguinte, que é feito por uma combinação de 2 hormônios, mas o mais utilizado hoje, o que é mais efetivo, é a utilização de uma pílula que usa um hormônio só, tá certo? Então, ela é uma concentração hormonal mais elevada, bem mais elevada do que o que é utilizado para as contracepções de uso cotidiano, não é? Utilizada aí com maior efetividade em até 72 horas após o coito, após a atividade sexual. Embora ela possa ser utilizada em até 5 dias após o ato sexual. Perdendo a atividade a partir do primeiro, segundo, terceiro, quer dizer, quanto mais precoce for utilizado a pílula, maior a taxa de sucesso contraceptivo. Não é? E falar que essa pílula não pode ser usada indiscriminadamente, né? Absolutamente. Inclusive porque ela perde a gente, você considera que a taxa de sucesso dela, quando você olha para um grupo de mulheres que usa, é muito bom. A taxa de insucesso varia em torno de 2%, 3%, podendo ser até mais baixo que isso. Agora, quando você olha a taxa de efetividade, quer dizer, o quanto ela funciona para cada mulher, para cada evento, ela se considera aí um número em torno de, para cada 4 tentativas, uma falha. Então, isso quer dizer que a cada 75% de taxa de sucesso. Se uma mulher que opte pelo uso da pílula do dia seguinte como método contraceptivo, ela estará optando por um método que tem possibilidade de falha, como todos os outros, e além de estar exposta a uma taxa hormonal, uma concentração hormonal não desejável, com uma frequência maior. Também precisa ser dito que quanto maior a frequência de uso, maior a chance de erro, quer dizer, maior a chance de insucesso na tentativa contraceptiva. Não é? Se me permite uma outra então, objetivando, não deve ser utilizado como o modelo contraceptivo. Existem outros modelos contraceptivos que devem ser, estes sim, discutidos lá com o médico, discutido com os profissionais, para que seja escolhido um outro modelo contraceptivo, tanto para o homem quanto para a mulher. Pois não. Uma dúvida muito recorrente é aquela questão, a pílula ela é abortiva ou não? Não, essa pílula ela é concebida hoje, não só pelas instituições nacionais, por exemplo, pela Anvisa, pelas sociedades profissionais, como também internacionalmente, pelo próprio FDA, por exemplo, um órgão regulamentador norte-americano, ela é reconhecida como uma pílula contraceptiva,
portanto, não uma pílula abortiva. Um exemplo disso é que nem toda mulher, pós-uso da pílula do dia seguinte, ela tem sangramento, por exemplo. Então, ela não é concebida como uma pílula, ela não é concebida fisiológica e farmacologicamente como uma pílula abortiva. Ela é uma pílula contraceptiva. Inclusive, a taxa de sucesso pós-concepção dela é ínfima. Quer dizer, ela não deve nem ser tentada como método abortivo. Na necessidade de uma interrupção da gestação, de um aborto, outros métodos são utilizados, óbvio, com acompanhamento, com prescrição, com acompanhamento médico. Mas essa pílula não será rol de utilização farmacológica para essa tentativa. Então, ela é um método contraceptivo que age basicamente e principalmente impedindo o encontro entre o óvulo, caso ele esteja, obviamente, a mulher esteja nesse período de ovulação, e o espermatozoide. Então, esse período, que gira em torno de 5, 6 dias aí, para que possa haver esse encontro, essa pílula cria uma dificuldade de movimento para o espermatozoide, que faz com que haja que diminua muito fortemente a chance desse espermatozoide encontrar o óvulo. É por isso que, quanto mais precoce ela for utilizada, normalmente ela é dada em 2 doses, né, com 12 horas de espaçamento, com acompanhamento clínico, com acompanhamento médico. Quando isso é feito, então, quanto mais precocemente, maior dificuldade desse espermatozoide, da ejaculação, do ato sexual, chegar até o óvulo. Então, isso tem uma taxa de sucesso maior. Ela tem um efeito também de diminuição quando acontece do uso. No momento da formação do óvulo, ela diminui um pouco a velocidade de formação desse óvulo. Então, ela demora, retarda mais a ovulação, dificultando mais o encontro entre o óvulo e o espermatozoide. Portanto, ela é uma pílula, ela é um tratamento anticonceptivo. Certo. E, no caso, não usei camisinha, a camisinha estourou, o que eu posso fazer se eu quiser evitar? Agora, tem algum método contraceptivo que eu posso fazer ou para evitar doenças? Como que eu posso proceder e como que a pessoa pode proceder depois que acontecer tudo isso? O contraceptivo, acho que a gente cita que é esse método do dia seguinte, ele tem uma efetividade muito boa, né, para evitar a concepção. O que tem que ser reforçado é que ele não pode ser a opção contraceptiva. A mulher que faz isso, ela comete um equívoco muito grande, primeiro porque ela joga com uma falha possível de que haja, de fato, a gravidez não programada, além de estar continuamente sendo exposta a taxas hormonais altas, o que não é desejável. Então, ela deve, sim, lançar mão da possibilidade de outros métodos contraceptivos. Agora, a prevenção à infecção ou a DSTs, aí existem outras possibilidades pós-tratamento, acho que a Inês pode nos falar um pouquinho disso, que é essa, se houve a exposição e se houve o risco da infecção, por exemplo, pelo HIV, aí há, sim, possibilidades de tratamento ou de intervenção que busca tratamento em curto espaço de tempo. Antes do Genésio falar, posso fazer uma pergunta, Lógico. professor? Qual que é a probabilidade de ser efetivo esse contraceptivo através da pílula do dia seguinte? Porque eu li alguma coisa, algum dado também no Ministério da Saúde, que fala que é 90% de chances de ser anticonceptivo mesmo, o que não é altamente recomendável, uma vez que mais de 90% é que você pode considerar seguro, mais seguro. Outra questão também, eu queria também perguntar, somatizando a pergunta dela, qual a quantidade que a mulher ela pode estar tomando essa pílula? Que nem a pessoa, a mulher lá do Big Brother, ela tomou 2 vezes, né? Ela em pouco tempo quis tomar 2 vezes. E num ano, quanto tempo a mulher pode estar tomando? De novo, eu acho que não é muito recomendado que a gente pense em repetições. Acho que esse é o grande recado. Não pensar nisso como método, nesse modelo como método contraceptivo. Então, o próprio Ministério da Saúde, ele coloca no seu manual que isso é colocado para eventos especiais. Quer dizer, para situações especiais. Então, ele não pode ser para uma situação cotidiana, para uma repetição de uso. Ela não é recomendável, né? Agora, veja, nós tivemos em 2008 mais de 5 milhões de pílulas dessa
vendidas. Então, esses medicamentos eles estão sendo utilizados. Você salta de 2005 com algo em torno de quase 3 milhões de pílulas para 5 milhões em 2008. Quer dizer, quanto está sendo isso feito hoje? Então, realmente nós temos esse cenário de uso da pílula e nós precisamos realmente, esse programa faz um serviço muito importante de educação de saúde, dizendo, olha, não deve ser utilizado, não deve ser repetido, porque não deve ser utilizado, ele é para ser utilizado como um evento especial. Ele não deve ser colocado como um método contraceptivo, de forma alguma. Então, não pode ser. E você tinha perguntado sobre a probabilidade Sim. de dar certo, a probabilidade hoje deste método, da utilização hoje desse hormônio, do que é utilizado hoje, que é uma monoterapia hormonal oral, não é? Ela é acima de 95%. Pra você ter uma ideia, a taxa de insucesso previsto, em alguns casos, nas primeiras 24 horas, gira em torno de 1,5% de insucesso. Então, nós estamos falando em insucesso de 98%, 99%. Não é? Então, ela é muito efetiva. Falando isso, pode parecer até uma tentação, né? Pode ser uma tentação de segurança, quer dizer, bom, então agora eu estou tranquilo, porque eu posso ter... Não é, professor? Porque já você toma uma, muda todo o seu ciclo, se você tomar outra, como é que ele vai funcionar, sendo que seu ciclo já está alterado? Hormonal, né? Uma quantidade hormonal muito, muito razoável, e grande, e pode mexer sim com o ciclo. Em algumas mulheres não mexe com, dependendo do estágio que foi utilizado, não mexe com a data menstrual, não mexe com o ciclo menstrual, mas efetivamente ela vai mexer com o ciclo hormonal. Então, e mais uma vez, ela pode falhar em usos repetidos. Então, insisto que o grande recado é que isso não seja colocado para as mulheres como o modelo, que é tentador. Você vai ter, é tão seguro? Bom, então tá bom, então eu posso ter sexo sem preservativo, no dia seguinte eu tomo essa pílula e não tenho risco de engravidar. É verdade. Você pode ter uma chance muito grande do sucesso de não ter a gravidez, mas, no entanto, você vai continuar correndo o risco de ter as DSTs, inclusive o HIV, que tem aumentado de forma importante em alguns públicos, como o Genésio destacou, por exemplo, entre o público jovem. Então, isso é temerário, isso a gente deve tentar evitar. Uma das soluções seria, então, ser obrigatória a receita para a compra do medicamento ou não? Esse medicamento ele deve ser usado com prescrição médica. Ele deve ser usado com prescrição e acompanhamento médico. Mas não é necessário prescrição médica para fazer a compra? Nós temos a necessidade da prescrição médica. Então, esse medicamento é um medicamento com venda, né? Com prescrição e acompanhamento médico. Na teoria, né, professor? Exato. Agora, infelizmente, a gente sabe que há um uso, sem dúvida nenhuma, há um uso aí não acompanhado desses medicamentos. Agora, aquela mulher que desejar utilizar, o conselho é que ela procure o seu ginecologista, discuta com ele a necessidade do uso e discuta com ele, então, o uso desse modelo, desse método, visto isso ela tem que fazer logo, né? Se ela quiser fazer isso pós um ato sexual não protegido, né? Nesta mesma linha também de uma medida preventiva após a ocorrência ou de um acidente ou de um abuso ou mesmo de uma relação sexual sem uma outra medida preventiva, nós temos a chamada profilaxia pós-exposição, que já era algo protocolar para quando nós tínhamos aí pessoas vítimas de violência sexual e profissionais da área da saúde quando ocorria algum acidente aí com objetos chamados pérfuro cortantes. E essa possibilidade de intervenção ela foi ampliada também para os eventos sexuais não de abuso, que é o que nós chamamos hoje da PEP, que é profilaxia pós-exposição, que é a possibilidade das pessoas que ou estavam usando preservativo, esse preservativo rompeu, ou por alguma questão não utilizaram preservativo durante a relação sexual e sabendo, analisando um pouco a situação daquela relação, se percebem risco para a infecção do vírus HIV, é possível que as pessoas procurem até 72 horas, porque também depois de 72 horas a eficácia desta ação ela é bastante diminuída, então é importante que em até 72 horas busque um espaço que seja um espaço referendado para esta chamada ação, que é a tomada de medicamentos do próprio rol do chamado coquetel antirretroviral para o HIV,
as pessoas passarão por uma análise dos profissionais, saberão quais foi essa situação em que se deu, o quanto de risco a pessoa efetivamente correu para a infecção do vírus, e é possível que ela entre com a tomada da medicação por um período de 28 dias, que é com todas as observações que o professor também já fez referente à pílula do dia seguinte, não é para ser utilizado como uma medida preventiva, em situações como essa, em que não houve a proteção ou que a método de proteção não se mostrou eficaz, as pessoas podem procurar, porque não é simplesmente tomar um medicamento como se fosse uma balinha, é um medicamento que ele vai sim pode trazer uma série de efeitos colaterais para o organismo dessa pessoa, são medicamentos que não são de uso tão comum, ou seja, vai trazer uma série de implicações para o organismo dessa pessoa, ela tem que utilizar por 28 dias. E qual é por que nesse período de 72 horas? Porque justamente se o vírus adentrou no organismo da pessoa, ele vai estar ainda circulando na corrente sanguínea. Efetivamente, ele não adentrou nas células e não iniciou o seu processo de multiplicação. E aí o medicamento torna-se eficaz nesse sentido, impedindo que o vírus adentre a célula. Ele não adentrando as células, ele vai ser eliminado do organismo, porque ele acaba não tendo a potencialidade que ele deveria ter para a infecção. Mas é importante sim frisar que é isso, que é numa medida esporádica, num evento que possa ter ocorrido. Como método cotidiano ou diário da prevenção, recomenda-se o preservativo, tanto masculino quanto feminino. Pode ser procurado, então, durante a semana, de segunda a sexta-feira, o CEDIC, que é o Centro de Doenças Infecto-Contagiosas, que fica atualmente na Avenida Independência, no número 581, próximo da Santa Casa. E aos finais de semana, como o CEDIC, esse equipamento ele é fechado, aí procurar uma unidade de pronto atendimento que poderá oferecer essa assistência. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí nessa primeira edição do programa Hashtag. Muito obrigada pela contribuição de todos vocês, professor Jadson, Genésio, pelas explicações aí, e a Dani também pela participação e a contribuição com o nosso debate aqui. Eu que agradeço, Dani, pessoal da TV Unimep, pelo convite. Que esse tema cada vez seja mais polêmico mesmo na sociedade, que a sociedade possa discutir para que as mulheres tenham mais liberdade nessa vida, que o machismo ainda mata muito e mata todo dia. Mulheres ainda, por essa questão de serem submissas a seus maridos, submissas aos seus companheiros, submissas a uma sociedade machista, além de ter esse peso de responsabilidade com a gravidez, que foi o tema do programa, corre um risco de serem mortas, E, na verdade, a cada 1h30 nesse país, uma mulher é brutalmente assassinada por conta do machismo. Então, que a gente possa combater o machismo de baixo, desde a relação sexual, e que de fato o preservativo seja a primeira opção de todas as mulheres, para que nós mulheres também não nos submetamos a cargas de hormônios que prejudiquem o nosso organismo. Porque se você já foi entrevistada, também vi uma matéria, os homens, se eles seriam submetidos a essas reações adversas do contraceptivo que existem para as mulheres, não, que as mulheres continuem sofrendo, Não, que a gente não continue sofrendo nada, que a gente possa se empoderar e cada vez mais sermos donas da nossa história e da nossa vida. Então, como o tema do programa é sexo seguro, a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é de todos. Então, Genésio, tem algum endereço também para quem quiser conhecer o trabalho da ONG? Sim. Nós temos a página do Face, ONG CASV. Nós também temos um plantão de atendimento, todas as sextas-feiras, das 14 às 20 horas. A instituição está aberta a todas as pessoas que queiram conhecer um pouco mais do nosso trabalho, ou que queiram fazer a testagem, ou também que queiram tirar outras dúvidas ligadas aí à saúde sexual e reprodutiva, e também para denúncias em relativo à violação de direitos aí das populações com as quais nós trabalhamos. E também pode entrar em contato conosco através do telefone 3302-5906 ou do nosso e-mail, que é ONG
casvi, né, casvi@gmail.com, e agradeço o convite para estarmos aqui nesse momento bastante descontraído e vida longa ao programa com temas de grande relevância para todos nós. Obrigada, Genésio, e obrigada mais uma vez pela sua você. participação. Professor Jadson aí já é companheiro de longa data da TV Unimep, além de docente do curso de farmácia, está à frente de 2 cursos de especialização também. Um curso de especialização em gestão laboratorial e um curso de especialização em análises clínicas e medicina laboratorial. Então, muito obrigado por ter dado a oportunidade de participar com vocês. É sempre uma honra, um prazer realmente grande participar junto com os programas que vocês trazem ao ar, num tema, em uma temática tão importante, como é a prevenção às DSTs, como é a prevenção à gravidez não programada, não planejada, o planejamento familiar, o planejamento individual. São temas efetivamente relevantes, absolutamente relevantes, e que realmente merecem essa discussão. Então, parabéns pelo trabalho, tenho certeza que será mais um programa de sucesso de vocês. Muito obrigado. Eu acho que temas que devem ser tratados com a seriedade devida, com a importância devida e com a suavidade devida, né? Então, acho que o Luquinha, com o violão maravilhoso, com a voz linda que ele tem, trouxe a suavidade aí para esse programa, nessa temática, então, que merece isso, essa seriedade, mas uma seriedade numa discussão que merece ser séria, mas com suavidade, né? Com tranquilidade. Então, parabéns pela ideia, parabéns pela participação, Luquinha, maravilhosa, e pela ideia, pela idealização do programa de vocês. Obrigado. Obrigada, professor Jadson, e obrigada também aí ao Luquinha, nossa atração musical de hoje. Quem quiser ter mais informações sobre o seu trabalho, o trabalho da banda... Quem quiser saber um pouco mais sobre a banda, lá tem informações no Facebook, na página Bem-Aventurados. E também quem quiser estar contratando a banda ou me contratando também, Luquinha Reggae no Facebook também já consegue ter todas as informações lá devidas. E vamos terminar de música? Vamos então. Tocar a última música aqui, é uma música de amor. E vivam o amor e usem camisinha. Deixar isso aí, esse recado pra galera. Sei, nem percebi quando já me vi. Estava envolvido nessa história de encontrar alguém e ser feliz, de encontrar alguém que sempre quis. Vou deixar me envolver, vou deixar acontecer. Vamos ver no que vai dar essa história que vamos desvendar. E essa noite você me embaraçou com teus cabelos, cheiro de amor. E essa foi a primeira edição do programa Hashtag. Tchau e até a próxima semana. Vamos desvendar. E essa noite você me embaraçou com teus cabelos, cheiro de amor. Vamos ver o que vai dar dessa história que vamos desvendar. Viva e seja feliz, viva pra sentir a positividade que Deus nos dá. Sem vaidade quer nos mostrar a vida cheia de amor.